Fala pessoal, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, vamos terminar de ver as façanhas de um dos melhores heróis e símbolos da Marvel. Então vamos ver os feitos do Pantera Negra, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Nos equipamentos, vamos analisar. Além da maior proteção contra danos e das capacidades que citei antes, o traje do Pantera Negra tem outros recursos. Suas garras são feitas de uma espécie de antimetal, sendo compostas por vibrânio antártico, então elas podem quebrar praticamente qualquer metal em nível molecular, e até danificaram o garra sônica, sendo que o corpo do vilão é feito de energia sonora materializada. As solas das botas do traje também são feitas de vibrânio, e amortecem muito o som das passadas do T'Challa. Ele já caiu em pé de uma altura de alguns andares e não fez nenhum som. Na verdade, uma vez o Hulk foi arremessar uma viatura contra o Pantera, que se salvou porque parou o veículo com as pernas, e suas botas absorveram o impulso que o carro tinha, então ele saiu ileso e conseguiu evitar que a viatura fosse destruída. Ao longo dos anos o Vingador também usou adagas de energia, que podiam ser disparadas como projéteis ou usadas no combate mano a mano, com sua potência sendo controlada pelo portador. Essas adagas já desativaram campos de força criados pelo Homem de Ferro, derreteram barras de aço como se fossem queijo, e até danificaram o Ultron, porque mesmo que sua superfície seja feita de adamantio, as adagas ficaram intangíveis o suficiente para passar pelo metal mais energizadas o bastante para chegarem nos circuitos dele, o que realmente machucou o Ultron. Na inteligência, aqui ele brilha. O T'Challa é doutor em física pela Universidade de Oxford, manja de engenharia, e é uma das maiores mentes humanas da Marvel, sendo geralmente considerado a oitava pessoa mais inteligente do mundo. Foi o Pantera Negra que projetou o traje de voo do Falcão, e quando o Doutor Destino usou nanotecnologia para se infiltrar em Wakanda, o Vingador se apossou dessa tecnologia e a modificou para o seu próprio uso. E para encontrar um super-humano que consumia energia, o T'Challa hackeou o sistema de rede elétrica da cidade de Nova York e localizou seu alvo. Além disso, o herói não só mostrou que pode fabricar seus próprios dispositivos do zero, mas também estuda os poderes e comportamento dos seus inimigos, então cria equipamentos que neutralizam suas habilidades, seja com tecnologia avançada ou acessível. Uma vez o Pantera construiu uma cela que podia anular poderes mutantes, a Tempestade até tentou criar eletricidade ali dentro mas não conseguiu sustentar, e ao lidar contra um cara que controlava a bioeletricidade, o T'Challa criou um dispositivo atrelado a fios que ao entrarem em contato com seu inimigo, negavam sua geração de energia. Agora como feitos maiores, o herói fez engenharia reversa de um dispositivo que poderia destruir um planeta. Foi um trabalho conjunto dele com o Senhor Fantástico e que levou alguns dias para ser concluído, mas ainda é algo muito grande. E combinando ciência com alquimia, o Pantera criou um novo campo de estudos chamado Ciência das Sombras, uma área que lhe permitia rastrear vibrânio através de princípios quânticos, e essa área ainda possibilitou que o herói conseguisse negar algumas das propriedades especiais desse metal, podendo transformar o vibrânio em um material completamente inerte. Fora tudo isso, o T'Challa ainda é um cara bem estratégico e analítico. Ele combina seu conhecimento científico com planos elaborados para vencer seus oponentes. Isso lhe permitiu peitar seres imensamente poderosos. Por exemplo, ele derrubou o Mephisto com um único murro e depois arrancou o coração dele. Isso foi possível porque uma equipe sua monitorava o demônio, e eles criaram uma espécie de campo ao redor do Mephisto que alterava as constantes moleculares, e remodelaram esse campo 30 vezes por segundo, diminuindo os poderes da entidade o bastante para o herói agir. E depois de pesquisar sobre o Galactus, o T'Challa armou um plano para neutralizar a entidade cósmica, tendo a ajuda da Spectro, Marvel Azul, América Chaves e Capitã Marvel. Esse esquema envolvia a América Chaves teletransportar a incubadora do Galactus, a mesma máquina que criou ele, e ataques coordenados do resto do time para fazer o ser cósmico entrar na incubadora. Nisso, o Pantera opera a máquina para ela iniciar outra transformação no Devorador de Mundos, enquanto a Spectro dá um último ataque de energia na cápsula do Galactus, energia essa que foi alimentada por um elemento descoberto pelo Marvel Azul e que iria acelerar o processo. Quando tudo acaba, o plano funciona, porque o Galactus agora sai da incubadora como portador da vida e passa a reconstruir planetas ao invés de devorá-los. O trabalho em equipe aqui é inegável, todo mundo contribuiu para algo importante e se faltasse um personagem o plano teria falhado, mas o Pantera Negra conseguiu ser um dos responsáveis por mudar a natureza de um dos seres cósmicos mais poderosos da Marvel, isso é absurdo. No combate, ele se destaca muito. O personagem foi muito bem treinado em artes marciais desde a juventude, parte do desafio para se tornar rei de Wakanda é derrotar os melhores guerreiros da nação junto com o atual governante, e o T'Challa derrotou cada um deles. Ele também finalizou vários ninjas do tentáculo, e essa é uma das coisas que define o estilo de luta do Pantera Negra. Ele não é contra executar seus adversários se achar necessário, com o Vingador sendo o único de pé depois de lutar contra os ninjas, mas ele mesmo observa que seus oponentes tinham mais a intenção de atrasá-lo do que mandar o herói de base.
Agora em lidar com personagens famosos, o herói já derrotou o Karnak, o melhor lutador dos Inumanos tanto por técnica quanto por descobrir as fraquezas dos seus adversários, e o Pantera só deu uma joelhada na cara do Inumano para vencer. Durante um ataque que os Skrulls fizeram contra Wakanda, o T'Challa enfrentou um Super Skrull que tinha o poder de vários heróis e vilões, entre eles a resistência do Luke Cage, garras do Wolverine, o ataque do Punho de Ferro, a mira do Mercenário, e estilos de luta dos melhores. O Pantera identificou que seu oponente usava movimentos do Cavaleiro da Lua, Shang-Chi, Capitão América, Demolidor, Elektra e até ele próprio, e esse mesmo Skrull disse que treinou a vida toda para finalizar o herói. Mas aqui o Vingador mostra como é inteligente lutando, porque ele mais esquiva dos ataques para analisar os poderes do alienígena, e também menciona que estudou a biologia deles anos atrás, sabendo que enquanto os humanos possuem 32 pontos de pressão, os Skrulls têm 18 pontos. Quando o Alien domina o T'Challa e vai dar um golpe final, o Pantera entende que ele não pode usar todos os poderes ao mesmo tempo, e percebe que o Skrull não tá com a resistência do Luke Cage, então ele encontra um ponto fraco e quebra o braço do alienígena. A partir daqui o Vingador dá uma verdadeira surra no seu adversário, tirando um dos olhos do Alien e quebrando sua perna, que fica todo ferrado no chão implorando para ir de base de uma forma honrada, mas o Pantera se lixa pro pedido já que o miserável finalizou soldados wakandanos por puro prazer. Ele ainda lutou contra o Punho de Ferro, e foi bem mais acirrado porque o artista marcial foi mentalmente controlado para finalizar o T'Challa. Aqui o tom da luta ainda é sério e o confronto é prolongado, com os dois passando por vários lugares enquanto se enfrentam. Verdade seja dita, o Pantera acompanha seu oponente e não vira um saco de pancada, ele consegue se esquivar, defender e atacar de volta, só que o Punho de Ferro tá imparável e dando tudo de si, ele realmente tá partindo para cima na intenção de transformar o T'Challa numa panqueca. Tem um momento que o Vingador até distrai seu oponente com um dispositivo que dá choque, só que isso irrita ainda mais o artista marcial, que aperta todos os botões do controle para golpear o Pantera de volta. Aqui ele começa a levar uma surra até sangrar e seu traje também sofre os danos. Porém, apesar desse castigo todo, o Punho de Ferro sai do controle mental e acaba desmaiando pela exaustão da luta, e o T'Challa também desmaia depois de ter apanhado mais que tapete em dia de faxina, mas é só por um tempo porque ele se levanta antes do Dane. Foi um empate mas foi sofrido. O personagem também encarou o Deadpool na porrada franca, e eles ficaram nivelados ao neutralizar as vantagens de cada um. O rei de Wakanda destruiu as espadas do Wilson, e o mercenário surpreendeu com seu estilo de luta imprevisível. E como imprevisibilidade é a alma do Deadpool, ele simplesmente corre pro banheiro assim que seu oponente começa a levar vantagem, e depois que se livra da dor de barriga ele volta a lidar com o T'Challa, que perde a paciência e vence ao jogar o Wade pela janela do prédio onde lutavam, com o Deadpool fugindo pelo excesso de danos. O Pantera também teve pelo menos 2 desentendimentos com o Wolverine, o primeiro deles é antigo e foi muito breve. O mutante levou uma vantagem no começo mas entrou num impasse com o Vingador, e foi rapidamente despachado pelo T'Challa depois que eles foram encontrados pelo Coisa. Aqui nem dá pra dizer que empataram, mas estavam no mesmo nível. Já em outro confronto mais recente, foi num período que o Wolverine não tinha mais seu fator de cura depois de contrair um vírus específico, e eles caem pra porrada depois que o Pantera provoca o Logan sobre ele estar vulnerável agora e com medo de acabar falecendo. Sim, é bem nítido que o mutante não tá dando seu máximo porque ele também não tá na sua forma padrão de lutar, mas o T'Challa se deu bem contra o Wolverine e conseguiu se virar até eles se acertarem na base do diálogo. E por último, o Pantera Negra já peitou o Capitão América pelo menos 2 vezes. A primeira luta ocorreu durante a Guerra Civil, foi um treino e um fator muito importante é que o Steve não estava no seu auge, porque estava com lesões de lutas anteriores, e termina com o T'Challa na vantagem, estando a um movimento de neutralizar o Rogers de vez. Sim, os dois não jogaram sério e o capitão não estava nas melhores condições, ele mesmo afirma que as coisas seriam diferentes se fosse uma luta de verdade, mas mostra a competência de ambos os heróis. E no segundo confronto mais recente, foi um desentendimento um pouco mais tenso, porque um vilão conseguiu informações sobre os Vingadores, que foram coletadas pelo Pantera Negra sem que eles soubessem, e quando T'Challa foi tentar deter esse inimigo, os heróis tinham perdido a confiança nele e iriam resolver sem ajuda, com o Capitão América indo peitar o rei de Wakanda pessoalmente. E outro fator importante, dessa vez quem tá machucado é o Pantera, também por batalhas anteriores. Os dois heróis lutam mas o capitão vira o jogo em poucos movimentos e domina o T'Challa, até o Steve nota que seu amigo tá mais fraco que de costume, mas o Pantera não desiste e assim que se recupera ele vai pra cima do Rogers. Porém, como na maioria das lutas entre heróis amados pelos fãs, os roteiristas não tiveram coragem de bater um martelo sobre quem venceria e o Namor interrompe a briga, ajudando o T'Challa a levantar. E beleza, quem teve vantagem foi o Steve porque o rei de Wakanda tava ferido, mas a gente viu que o Pantera não parecia com nenhum receio de ir pra cima do capitão mesmo estando machucado. Nas fraquezas, vamos a fundo. Na verdade, o Pantera Negra não tem um ponto fraco que seja preocupante, ele tem mais a limitação dos seus poderes e tecnologia.
Mesmo que seja formidável e lute contra super-humanos, ele ainda pode ser machucado por ataques suficientemente poderosos, e seu traje só aumenta sua proteção contra alguns tipos de danos, mas não o torna imune a eles. Já teve uma personagem que criou uma enzima paralítica com base ácida, que além de corroer o traje do herói, iria atacar seu sistema nervoso assim que tivesse contato com sua pele, e podia mandar ele de arrasta. E aquela absorção de energia cinética do seu uniforme também é limitada. Se o T'Challa receber vários ataques de uma vez e eles forem fortes o bastante, seu traje até vai devolver a energia armazenada, mas vai ficar bem lascado. Enfim, minha gente, é isso. Alguns personagens costumam ter mais protagonismo, mas vimos como o Rei de Wakanda é muito mais interessante e competente do que parece. Mesmo tendo poderes até que simples, o Pantera Negra é inegavelmente um dos heróis mais bem desenvolvidos, memoráveis e relevantes da Marvel, e T'Challa não se tornou apenas um bom rei, mas o melhor dos Panteras Negras. Que suas próximas histórias e adaptações respeitem o Vingador como ele merece. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!